Bom, deixa eu voltar aqui, ó. Começou mais cedo do que eu imaginava. Agora você já viu a aula inteira. Bom, então vamos lá. Primeiro, voltamos então, né, à nossa segunda aula da semana. Ela fala um pouco sobre outros processos de formação da palavra. Essa é uma aula que tem muito mais leveza em relação à condição técnica, né, algumas coisas que eu vou falar aqui, elas parecem até ser bastante sutis, assim, são leves mesmo de entendimento, e estranhamente, a gente encontra muitas questões de vestibular muito mais por esse caminho, tá? Então eu queria que você prestasse bastante atenção, capricha, essa aula ela termina em um slide em que eu mostro uma questão de vestibular para você ver como é que isso funciona, tá certo? Belezinha? Então vamos começar. Em outros processos de formação, a gente começa a trabalhar com situações em que palavras são criadas não apenas naqueles moldes que a gente viu de derivação e composição. O processo é muito mais plural, é muito mais rico, é muito mais vivo. E ele acontece na nossa vida, no dia a dia. Tá? Então, tem muito a ver com as gírias, tem muito a ver com a oralidade, tem muito a ver com essa nossa criatividade de criar, essa criatividade em compor palavras para a gente se comunicar com amigos, no trabalho, de uma forma mais formal ou menos. Então, é bem dinâmico tudo isso. Combinado? Vamos começar. Bom, primeiro é importante que a gente lembre que a gente está no capítulo 3, no módulo 9. Eu devo aqui acrescentar algumas informações que você não tem aí, mas você vai perceber que tudo vai se encaixando, tá? Fica bem tranquilo em relação a isso. Bom, então, o que a gente precisa? Primeira coisa, algum dia na vida você foi a um cinematógrafo? Se alguém te dissesse isso, você associaria rapidamente cinematógrafo a cinema? Ou você já viu alguém trocar um pneumático? Você acha que quando você pensasse em pneumático, você imediatamente lembraria do pneu? Você já andou de metroviário? Sabe essas palavras metroviário, cinemático? Essas são palavras que elas foram encurtadas, né? Então o pneumático virou pneu, ok, e ficou bom. O metroviário virou metrô, ok. E a gente está fazendo isso agora. A motocicleta virou moto. Ela passou por uma fase da motoca, mas a fase da motoca ela se limitou a designar nome de brinquedo de criança. Lembra aquele triciclo que você, de uma forma bastante constrangedora, se arrastava pela casa? Então, a motoca nunca foi a moto, né? Então, ou se foi, foi muito breve. A nossa geração já não chama mais nem de motocicleta, mas chama de moto. Ó, a gente foi reduzindo, né? Se a gente for pensar no cinematógrafo, olha que loucura. O cinematógrafo virou cinema e hoje a gente chama de cine, né? Ó, vai reduzindo. Vocês fazem essas reduções muitas vezes, né? Tem muitas dessas, por exemplo, vestibular, vocês chamam de vestiba, né? Nossa, tem umas coisas, por exemplo, cerveja. Ah, nós vamos ali tomar uma serva, que coisa, né? Percebe? É, está bem mais próximo da oralidade do que da formalidade. Mas o princípio é o mesmo. É por que nós reduzimos, tá bom? Vamos pensar junto. Ó, por exemplo, fotografia. Essa é a mais clássica. A fotografia ainda existe. Você fala, ah, eu estava vendo as fotografias do meu pai, da minha mãe, quando eles casaram. Então, você ainda usa essa palavra, mas na maioria das vezes você já fala foto. Beleza? Então, reduzir o tamanho da palavra é algo que nós estamos acostumados. Se a gente for pensar, a gente faz isso há algum tempo. Ó, se a gente for pensar na palavra você, que hoje você diz ser, ó, vamos pensar na história dessa coitada. Ó. Vamos voltar aqui, né? Se, você, vós me se, vossum se, vossa mercê. Volta, ó. Vossa mercê, vós me se, diminuiu. Vossum se, diminuiu. Vós me se, diminuiu. Vossa mercê, vós me se, vossum se, você se. Daqui a alguns dias, não sei, uns de milho, né? Sei lá o que vai acontecer. Ó, e o que acontece? Por que fazemos? É um processo natural,
tá bom? Então, isso é redução vocabular, tá? Ó, conceito. Palavra derivada resulta de um processo de encurtamento do termo original. Passa por um tempo em que é uma condição da oralidade e depois passa a ser registro formal, tá? Mas não é algo rápido, não. Seguimos? Então, vamos lá. Abreviação ou sigla. Aqui tem umas curiosidades. Por exemplo, sigla é uma expressão que tem gênero, não sei se você sabe. E o gênero da sigla, ele é marcado pela identificação do gênero da primeira palavra que compõe a sigla. Então vamos pensar em RG, registro geral. Registro é uma palavra masculina, então é o... Opa, tem que voltar aqui, peraí. Ó, eu tenho que pegar aqui a caneta, né? Deixa eu pegar a caneta. Pegar a caneta aqui, ó, agora vai ficar bom. Agora, ó, aqui. Ó, é ORG. Percebe? Ó, Carteira Nacional de Habilitação, ACNH. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entende? SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. DDD, Descagem Direta à Distância. IR, temido imposto de renda. Então, todos eles têm gênero. A gente usa o gênero para explicar, para apresentar. Então, o FGTS, a minha CNH, a gente coloca o artigo marcando o gênero. Combinado? Uma outra coisa que a gente também pode combinar é o seguinte: sigla é uma estrutura diferente de uma palavra comum. É diferente. Então, por ser diferente, a tipografia ela é orientada para que seja sempre marcada com letras maiúsculas, tá certo? Caixa alta maiúsculas. Existem alguns linguistas que dizem assim, que quando a sigla ela tem mais de 4 letras e elas podem compor sílabas tipo Embrapa, Iapar, enfim, tá? O que Unicamp, o que Fuvest, o que eles dizem? Que nessa condição você poderia escrever a primeira como se fosse um nome próprio, sabe? Então a primeira maiúscula e as demais minúsculas, né? Então seria uma possibilidade, tá? Mas normalmente as pessoas preferem usar a sigla com caixa alta para que ela se destaque dos outros termos. Uma outra coisa que você vai precisar fazer, assim que você terminar essa aula, assim que você puder, trocar uma ideia com o professor de redação, porque tem um esquema especial para se mencionar as siglas nos textos. Quando você está escrevendo e cita uma sigla, é importante que ou você, primeiramente, escreva a sigla por extenso e apresente depois a sigla, ou faça o contrário. É isso que eu quero que você troque uma ideia com o seu ou sua professora de redação. Qual é a orientação dele em relação, ou dela em relação à menção à sigla? Como é que faz? Primeiro por extenso, depois a sigla? Tem outra coisa também. Dizem que existe uma perspectiva de que quando a sigla é de domínio público, alguns textos não exigem, outros exigem. Você vai ter que trocar uma ideia com o professor ou professora de redação para ver exatamente como você vai organizar o padrão da sigla no seu texto e na universidade onde você pretende aí um tempinho, daqui uns anos, né, acho que 2 anos, fazer o seu vestibular. Combinado? Porque isso não é um erro gravíssimo, mas isso faz parte de uma estrutura formal desse gênero, que são as dissertações, os artigos e tudo mais. Combinado? Então, sigla é isso. Ó, processo que resulta de uma combinação de letras iniciais de uma expressão composta de mais de uma palavra. Beleza? Isso é sigla, tá? Quem vai para a universidade vive as siglas, né? Eu estudo no Cefet, Cetec, CCH, CCB, as siglas elas passam a compor o nosso universo, tá bom? Hibridismo, não precisa ficar angustiado agora, isso é uma curiosidade. Hibridismo é quando a gente sabe que uma palavra ela resulta da combinação de termos de origens diferentes. Isso te dá uma ideia bem simples. Por exemplo, sambódromo. Vamos pensar em sambódromo. Samba é uma palavra de origem africana. Dromo é uma palavra de origem grega, indica espaço, lugar, né? Então, sambódromo, veja, é uma palavra híbrida, né? Então é igual monóculo.
o mono é grego, o óculos é latim. Eu não sei se você sabe que o óculos, né, desse óculos, é uma palavra que indicava os oculares. Então, por que que é monóculo? Porque é um ocular. E quando você tem os dois oculares, então você diz meus, por mais que seja uma estrutura, ela tem dois oculares. Então eu olho para isso aqui e digo, os meus óculos, mesmo sendo essa estrutura, tá? É uma palavra plural, beleza? E aí você vai ter o exemplo da sociologia, você vai ter o exemplo da burocracia, você vai ter o exemplo do psicomotor, tal. E você sabe que é interessante, né? Tem gente que quando está estudando, depende muito, né, da área de interesse de cada um. Mas você vai encontrar histórias de alunos que estudam, por exemplo, a biologia e entendem a biologia por meio dos radicais. Então ele descobre e lê os radicais, que são os radicais que designam os nomes de doenças, os nomes dos animais, os nomes do... E aí ele começa a perceber que os nomes, eles revelam a constituição do ser, da doença, do processo. E aí ele ganha tempo com isso, ele não fica perdido. Quando ele olha uma expressão, ele já sabe de onde essa expressão saiu, o que ela representava, e por isso ele começa a ganhar um pouco mais de entendimento na hora de resolver um exercício diante de uma questão que tem uma palavra que ele talvez não tenha lido, estudado, mas com os radicais ele já sabe o que fazer. É interessante isso aí, né? Bom, vamos seguir em frente, né? Vamos seguir agora falando, ó, o conceito é isso, ocorre da união de radicais provenientes de línguas diferentes. Cláudia, você acha que existe um risco de eu fazer uma prova e eles me perguntarem se a palavra é do grego ou do... Não, 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 não. Até porque isso seria um assunto muito técnico e a gente não vai por esse caminho, não, tá? A gente busca outra coisa. Você vai ver o que eu vou te mostrar. Calma, calma. Bom, combinação. Isso aqui é muito novo no português, né? Não sei se você já ouviu, por exemplo, vá a um lugar onde se vende sucos. Sucos que vendem combinações, tipo assim, o cara faz um suco de laranja com mamão. Aí o nome do suco é maraculanja. Não, mamãolanja. Se fosse maraculanja, seria maracujá com laranja. Então, essas combinações que preservam as estruturas que me permitem entender que dois termos independentes criaram aí um novo termo, é uma combinação. Cláudia, eu preciso saber o que é combinação, contração, redução. Não, 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 não é isso. Você precisa saber que as pessoas criam palavras para um monte de coisa. Por exemplo, quem já não ouviu falar de aborrecente? Ah, o fulano não é um adolescente, ele é um aborrecente. É aquele adolescente que só aborrece, tá? Ou, ah, é um portunhol, é o português com o espanhol. Ou é um showmício. Antigamente existia o showmício, agora tem uma lei que proíbe, né? Mas o showmício era isso. Vinha um candidato a um determinado cargo, e aí ele trazia um determinado artista, né? Um cantor famoso, e aí esse cantor, ele atraía uma multidão de pessoas que iam para lá para escutá-lo, e aí o candidato falava junto. Então a gente chamava de showmício. Isso foi proibido, tá? Pelo menos assim, em tese, não deveria existir mais, tá bom? Então isso é combinação, tá bom? Vamos lá, ó. Ocorre na formação de uma... Ocorre na combinação, ocorre uma formação de uma palavra por meio da junção de partes de outras. É bem dinâmico isso, tá? Bem dinâmico. No máximo, as pessoas te perguntariam se você percebeu o motivo da combinação, tá? No máximo. Beleza? Neologismo. Aqui a gente está trabalhando com as novas palavras. Palavras ou que alguém criou ou que alguém deu um novo sentido. Então, vamos pensar na palavra malhar. Malhar vem de malha. Malha é um tecido bem confortável que a gente usava ou para fazer pijama ou para fazer uma roupa que permitisse exercícios. Aí, a palavra malhar acabou virando, né, a representação do próprio exercício. Não sei se vou falar aqui um exagero, mas tipo uma condição metonímica, sabe? Quando o tecido substitui o processo. É interessante, né? Ficar. Ficar, vocês sabem o que significa, né? Esse relacionamento aí que você, né, de repente encontra uma pessoa aí num evento social, vai lá e, né, catraca a pessoa e depois, né, solta e segue a vida, né? Então, isso é ficar. Tem aí uns novos, né, ficar, pegar, tal. Eu não entendo muito bem a diferença, mas imagino que
tem muito a ver com a coisa, você deve pensar assim, é gíria, né, Cláudia? Tá mais próximo da juventude isso aí, né? Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar, né, minha avó um dia falando para mim, viu, quando eu e o seu avô, a gente começou a ficar, isso para mim seria estranho, né? Então, é uma palavra nova usada em um contexto que está mais próximo desse universo jovem, né? Mas a palavra existe. É igual legal. Legal, não sei se vocês sabem, mas legal era uma palavra que indicava o que estava na lei, né? Então, quando você dizia assim, isso aqui é um procedimento legal, era um procedimento previsto em lei, percebe que coisa? E hoje não, né? Legal é sinônimo para tudo. Ah, e aí? Fez a prova? Como é que você foi? Ah, foi legal. E aí, você viajou, gostou, curtiu? Pô, super legal. E aí, fiquei sabendo que você terminou o teu relacionamento. Como é que você tá? Pô, legal, né? Então veja, esse legal ele virou uma palavra para tudo, né? Para tudo mesmo. E jamais você pensa que o legal é previsto em lei. Quando você diz, olha, a gente fez um passeio legal, você não está dizendo que para a pessoa ali se um passeio previsto em lei, né? A gente não é isso que você está dizendo. Tá dizendo que foi um passeio bom, né? Beleza? E existem as palavras que são criadas. Alguém vai lá e cria essa palavra, né? Então, por exemplo, teve um ministro, há um tempo atrás, mas muito tempo, tá? E ia rolar uma reforma ministerial, e aí alguém perguntou assim para ele: "Ô ministro", acho que ele se chamava Rogério Magro, uma coisa assim, enfim, não sei, não sou muito boa de nome, essa coisa de ministros não. Mas eu me lembro que perguntaram assim para ele: "Ministro, o senhor teme a reforma ministerial? Acredita que pode perder o seu cargo, né?" E aí eu me lembro que ele disse: "Não, eu não tenho esse medo, porque eu sou imexível." E foi tão interessante que depois ele perdeu de fato a função de ministro, mas não é isso que vem ao caso, é que essa frase dele, imexível, foi uma frase tão interessante que ela virou manchete em vários jornais. E aí essas manchetes de vários jornais, elas viraram várias questões de prova, né? E as questões falavam exatamente disso, dessa criação de uma palavra, desse neologismo, tá bom? Cláudia, eu posso criar palavra? Você pode. Você deve criar palavra? Se você for uma pessoa criativa e acha que isso é legal, ok. Agora, veja, você precisa criar palavras para o seu texto? Isso eu já acho que não seria uma ideia tão boa. Por qual motivo? Nas redações, o que fica sempre em evidência é a sua capacidade de apresentar um repertório vasto, né, dinâmico. E criar palavras significa que você buscou uma palavra que talvez você ache que não exista. Então, deixa essa parte de criar palavras, por enquanto, para o pessoal da literatura, para o pessoal que seja aí mais livre em relação a essa condição de se ler o texto. Você lê, interpreta, entende, descreve o que a pessoa quis com ela, mas a vida é diferente para a gente agora, tá bom? Bom, e agora, lá, tá? Novo termo ou um sentido novo ao termo. Onomatopeia. Esse é o último slide antes da gente ir para a questão. Simples, simples. A onomatopeia está relacionada a registrar o som, né? Então, o cri-cri é o som do grilo, o toque-toque é o som do... Tá, normal. Eu tenho que fazer duas observações aqui, eu preciso que você preste bastante atenção. Bom, você vai encontrar em alguns lugares a expressão verbos onomatopaicos. Vou falar de novo. Verbos onomatopaicos. O que são esses verbos? São os verbos que representam o som dos animais. Então, latir, miar, mugir, balir, berrar. Então, esses verbos, eles representam o som que o animal faz. Então, au é uma onomatopeia. Latir é um verbo onomatopaico. Combinado? Guarda isso, tá? Não vai fazer confusão, beleza? Essa é a minha primeira observação. A segunda, a gente normalmente acha que onomatopeia é uma coisa de gibi, de criança, e que tira do texto, de repente, a intensidade, né, da escrita. E eu já preciso te dizer que não. Existem autores bastante consagrados, de uma leitura muito mais adulta e refinada, mais complexa a leitura,
que vão buscar nas onomatopeias recursos para se traduzir o som do sertão, o som do homem que caminha no terreno seco. Então, o que é legal você guardar na sua memória? Onomatopeia, sim, você vai encontrar. Eu fui buscar exemplos de onomatopeia para pôr aqui, só vi exemplo de gibi. E eu fiquei com medo de pôr esses exemplos aqui e você achar que só tem no gibi. Mas não, você vai encontrar, por exemplo, exemplos muito, muito legais de onomatopeias na obra de Guimarães Rosa. Entende? E não é um tibum, ploft, sniff, sniff. Não. São verbos ou palavras que ele criou para que naquele contexto ela representasse o que lá era exclusivo, só existia lá. Então, entenda, tem sim, a diversidade de onomatopeias em gibi é um negócio incrível, mas não é exclusivo aos gibis. Beleza? Tudo bem? Então, fechou. Agora, a gente vai fazer a questão que eu te falei. Ó, essa é uma questão da Unicamp, ela tem já um certo tempinho, se eu não me engano, essa questão ela tem aí uns 8 anos, tá? Então eu vou ler para vocês aqui a questão e aí eu combino com vocês algumas coisas. Então, ó, os textos abaixo foram retirados da coluna Caras e Bocas do caderno Aliás do Estado de São Paulo. A intenção é salvar o Brasil. Ana Paula Logulho, professora entusiasta da segunda Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pede a intervenção militar no país e pretendeu reeditar no sábado a passeata do dia 19 de março de 64 na capital paulista contra o governo do presidente João Goulart. Então, guarda, esse é o primeiro texto, tá? Esse texto, essa questão, se ela tem aí uns 8 anos por aí, ela estava um pouco antes, tá, desses movimentos mais ideológicos, mais intensos, tá? Então, esse comando não foi um comando que gerou angústias, não. Fica bem tranquilo, tá? Ó, será um evento esculhambativo, eu já estou no texto de baixo. Será um evento esculhambativo em homenagem ao outro de São Paulo. O outro de São Paulo é esse aí da marcha, tá? Da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. José Caldas, organizador da Marcha com Deus e o Diabo na Terra do Sol, convocada pelo Facebook no mesmo dia no Rio. Antes que você comece a ficar mais tenso ainda, fica tranquilo. Essa Marcha com Deus e o Diabo na Terra do Sol não é um movimento que tenha esse valor. A palavra diabo aí deve deixar alguém preocupado, mas não é não. Isso é uma frase de um texto, tá? Então, não fique preocupado, não, tá? Isso aí não é um movimento satanista, a Unicamp não se envolveu com isso, não. Fique bem tranquilo. Então, vamos entender. Tem um evento acontecendo em São Paulo, que se chama Marcha com Deus, e tem um outro evento acontecendo no Rio, no mesmo dia, no mesmo horário, chamado Marcha com Deus e o Diabo da Terra do Sol, certo? Então, são dois eventos. Um com uma intenção e o outro com outra intenção. É isso, guarda aí, tá? Ó, descreva o processo de formação de palavras envolvido em esculhambativo, apontando o tipo de transformação ocorrida no vocábulo. Olha só que show! Essa é uma questão em que o texto ele cutuca, mas a resposta não é uma resposta que cutuque. Você percebe o que é uma questão de língua portuguesa? Ela pode colocar qualquer universo de questionamento, desde que a resposta do aluno ela não seja induzida por um conteúdo ideológico. Porque não pode, porque se for, não é uma questão de português. Percebe que interessante? Então, por mais que você se sinta instigado, intrigado com o conteúdo de um ou outro texto, isso não será levado em consideração na hora de se produzir a resposta adequada. Então vamos lá, ó. Descreva o processo de formação da palavra esculhambativo, apontando o tipo de transformação. Então veja, a palavra esculhambativo, ela veio de onde? Ela veio da palavra esculhambo. Opa, então o que eu fiz? Eu acrescentei um sufixo. Opa, então perfeito. Vamos seguir por aí. Percebe que em nenhum momento você teve que dizer se o movimento estava certo, se estava errado, se era certo, se não era. Não, isso aí não tem nada a ver com a gente. Agora, B. Discorra sobre a diferença evento esculhambado e evento esculhambativo, considerando as relações de sentido existente entre os dois textos. Agora você vai ter que casar as coisas.
Então pensa, quem é o movimento esculhambado? Pensa, esculhambo é o que se desmoraliza, tá? Então a palavra esculhambar significa desmoralizar. Então o movimento esculhambado é o que sofreu a ação de ser desmoralizado. E o movimento esculhambativo é o que gerou a ação. Então, quem foi que criou o evento para desmoralizar o outro? Então, vamos pensar: o movimento do Rio de Janeiro é o movimento esculhambativo. E o movimento de São Paulo foi o movimento que se esculhambou, que recebeu a ação. Então, você vai ter que dizer assim, ó, que o movimento esculhambado sofreu a ação do esculhambo, logo foi o movimento que se desmoralizou. O desmoralizou foi isso, você criou algo para rechaçar, enfim. O movimento esculhambativo é o que foi criado para gerar esse desconforto. Percebe? Então, veja, volta lá. Olha como é que é uma questão sobre formação de palavras. Eu não vou te perguntar se o prefixo é de origem grega, latina. Não, mas eu quero saber se você sabe o que é esculhambo, se você entendeu que esculhambado é ação sofrida, que esculhambativo tem um sufixo que indica aquele que promove. Então, é muito mais interpretativo do que técnico. Lógico que ter a técnica bem organizada te ajuda a ter repertório. Você vai dizer, o sufixo ou o sufixo relativo a esculhambativo gerou a sensação de um adjetivo, esculhambado gerou a sensação de particípio. Então, essas expressões, elas ajudam a escrever uma resposta muito legal, mas não é isso. Se você conseguir entender ou mostrar para o cara que você entendeu, o esculhambado é o que sofreu a ação e o esculhambativo é o que gerou a ação. Ok. Beleza? Belezinha? Então vamos ver se a gente acertou. Derivação sufixal para o esculhambativo, olha lá, a gente acertou. Esculhambar, né? E esculhambado. Então esculhambado é sinônimo de desorganizado, desmoralizado. Não é que o evento era desorganizado, ele foi desorganizado. Alguém criou uma ação para que isso acontecesse, tá? Já o esculhambativo é aquele que gera essa ação do tirar a ordem, tirar a organização. Combinadinho? Beleza? Então agora você viu como é que funciona uma aula completa de formação de palavras e terminamos aí numa questão, tá? De formação de palavras de uma universidade muito legal, tá bom? Então agora presta atenção. Sequência. Tem que pegar a lista de exercícios, resolver essa lista de exercícios e ela vai trazer também questões sobre formação de palavras, tá bom? Combinado? Então, um abração a todos vocês, caprichem aí, a gente se fala semana que vem já com um novo conteúdo. Até!